Se você assistiu a temporada 1984 de American Horror Story, com certeza se lembra desse personagem interpretado pelo Zach Villa. O que muitos não sabem é que ele não é apenas ficção. Esse personagem foi inspirado em Richard Ramirez, o verdadeiro Night Stalker, que aterrorizou a Califórnia nos anos 80. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você assistiu aquela temporada 1984 de American Horror Story, sabe que essa temporada foi inspirada nos filmes de terror clássico dos anos 80. Mas o personagem do Richard Ramirez existiu na vida real. E a história é muito pesada, mas eu vou contar o caso para vocês hoje. Então, se você gosta de filmes de terror e histórias assustadoras, não esquece de se inscrever e curtir o vídeo, porque assim você vai acompanhar mais conteúdos como esse. Nascido em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas, Ricardo Lívia Munhoz Ramírez, mais conhecido como Richard Ramírez, foi o caçula de 5 filhos de Julian Ramírez e Mercedes Munhoz, mexicanos que emigraram para os Estados Unidos em busca de condições melhores de vida. Durante sua infância, Richard sofreu 2 acidentes graves. Aos 2 anos, um móvel pesado caiu em cima da sua cabeça e o ferimento foi tão sério que ele precisou levar mais de 30 pontos. Com 5 anos, enquanto brincava em um parque, foi fortemente atingido na cabeça por um balanço. A partir disso, Richard começou a sofrer convulsões epiléticas constantes, que durou até sua adolescência. Seu pai, Julian, era um ex-policial e tinha um temperamento explosivo e era muito agressivo. E muitas vezes as brigas resultavam em agressões físicas. E a principal vítima era o filho caçula, o Richard. Para fugir das agressões do pai, Richard costumava passar as noites dormindo em um cemitério local. O jovem Richard tinha costume de ficar junto com seu primo Miguel. Miguel era um veterano da guerra do Vietnã e ele ofereceu maconha para o seu primo que tinha apenas 10 anos, além de mostrar uma coleção de fotos das coisas horríveis que ele fez na guerra, além de imagens de mulheres que ele tinha durante o tempo que ele estava na guerra. Em 1973, com apenas 12 anos, Richard testemunhou seu primo Miguel atirar em sua esposa Jessie após uma briga do casal. Depois disso, Richard se mudou para a casa da irmã mais velha, Ruth, e do seu marido Roberto, que oferecia para o Richard, que só tinha 12 anos. Foi nessa época que Richard raramente ia para a escola. Ele conseguiu um emprego no hotel Holiday Inn, mas ele completava sua renda fazendo pequenos furtos. Mas ele foi logo despedido por agredir uma hóspede. A acusação não foi adiante porque a vítima não retornou à cidade de El Paso para testemunhar contra o Richard. Depois disso, ele ainda foi preso 2 vezes por porte de substâncias ilícitas e foi nessa época que ele abandonou a escola. Depois dele frequentar cultos religiosos, Richard ironicamente começou a se interessar pelo satanismo e com 18 anos ele se mudou para a cidade de Los Angeles. Durante seus primeiros dias na Califórnia, Richard sobreviveu revendendo que comprou por um valor mais baixo quando estava morando no Texas. Depois que acabou, ele não tinha mais o que vender e começou a roubar carros e vender os pertences que encontrava nos veículos que roubava. Tudo isso para sustentar o seu novo vício. Nessa época, ele já estava obcecado pelo satanismo e continuava com os furtos, até passar alguns meses na prisão por furtos de carros, mas logo que foi solto, ele não parou seus crimes. Em 28 de junho de 1984, Richard entra na casa de Jane Wilcon, uma senhora de 79 anos. Ele até ela perder a vida. Antes de ir embora, ele levou algumas coisas que estavam dentro da casa e a polícia encontrou marcas de impressões digitais nas janelas, só que nenhuma outra pista do invasor. No ano seguinte, Richard começou a usar um revólver calibre 22 para atacar suas vítimas. Durante anos, a polícia achava que o primeiro crime cometido por Richard tinha sido contra a senhora de 79 anos, Jane Wilcon, de 1984, em Los Angeles. Mas, anos mais tarde, em 2009, testes avançados de DNA revelou que seu primeiro crime tinha acontecido antes. Em 10 de abril de 1984, na cidade de São Francisco, a vítima foi uma garotinha de apenas 9 anos de idade, chamada Mei Ling. Ela estava nos fundos do prédio dela quando cruzou o caminho dele. O crime permaneceu sem solução por 25 anos.
mostrando que a crueldade dele começou de forma totalmente descontrolada, antes mesmo dele se tornar um pesadelo de Los Angeles. De março de 1985, na cidade de Rosemary, no condado de Los Angeles, Richard aborda Maria Hernandes, uma jovem de 22 anos, na porta de sua casa. Com a arma, Richard disparou na direção da cabeça de Maria, mas por um milagre a bala acertou as chaves que estavam na sua mão na altura do seu peito. Maria caiu no chão fingindo estar morta, mas Richard não parou. Ele entrou na casa de Maria e tirou a vida de Dale Okazaki, de 34 anos, que era colega de quarto de Maria, e ele fez isso utilizando o mesmo revólver. Maria Hernandes descreveu para a polícia que ele era um homem alto, usando um boné e segurando uma arma. A única pista encontrada pela polícia no local do crime foi um boné da AC/DC que estava do lado de fora da casa. Na mesma noite, após os ataques a Maria e a sua colega de quarto, Richard obrigou Tsai Lian-yu, um estudante de 30 anos, a parar seu veículo em uma via pública. Tsai Lian-yu foi puxada para fora do veículo e Richard deu 2 disparos. Richard fugiu do local, dirigindo o carro da vítima, que faleceu poucas horas depois no hospital. Depois da autópsia, a investigação constatou que a bala retirada de Tsai Lian-yu foi a mesma que estava em Dale Okazaki. Em 27 de março de 1985, Richard invadiu a casa do casal Vicent e Maxine Zazarra, na pequena cidade de Whitney. Depois dele tirar a vida de Vicent com um tiro, ele amarrou Maxine para poder roubar os pertences da casa com mais tranquilidade. Mas Maxine conseguiu se soltar e tentou atirar com a espingarda que estava escondida embaixo da cama, mas a arma estava descarregada e Richard tirou sua vida depois disso. Os corpos foram encontrados pelo filho do casal e Maxine estava sem roupa e teve seus olhos arrancados. Maxine tinha sinais de ferimentos no rosto, pescoço, virilha e abdômen, causados por uma faca que estava na cozinha do casal. A autópsia revelou que todos os ferimentos foram causados após a morte de Maxine. A polícia achou uma pegada do lado de fora das janelas da casa e eles tiraram uma foto e fizeram um molde dessa pegada depois. E eles descobriram que era um tênis da marca Avia. E a polícia já estava confusa, porque eles acreditavam na existência de um serial killer, mas as vítimas eram completamente diferentes, assim como modus operandi. E isso não era algo comum, porque esses serial killers geralmente têm um padrão nos seus crimes. 12 de maio de 1985, em Monterey Park, Richard entrou na casa de William e Lillian Doy. William foi atacado na cama. Lillian foi mas teve sua vida poupada. E posteriormente, Lillian descreveu as características físicas de Richard para a polícia, além de uma pegada deixada no jardim da residência do casal, que foi compatível com o crime anterior. Agora eles tinham certeza que era um serial killer. Em 5 de julho, Whitney Bennett, 16 anos, foi atacada com a barra de ferro na casa de seus pais, em Sierra Madre. Apesar dos ferimentos graves, ela felizmente sobreviveu. Ao analisar a cena do crime, a polícia encontrou outra pegada, idêntica às que foram encontradas anteriormente. Em 7 de julho de 1985, 2 dias após o ataque a Whitney, Joyce Nilsson, de 60 anos, foi assassinada em sua casa. A polícia encontrou marcas do tênis da marca Avia na cabeça de Joyce e pegadas no concreto do lado de fora da casa. Na mesma noite, a menos de 1,5 km de distância, Sophie Dickman foi agredida na sua casa. Sophie citou mais tarde que Richard disse a ela: "Não olhe para mim", durante o ataque. No final de julho, Ramirez atacou novamente, desta vez tirando a vida de Lela e Maxon Kennedy, em Glendale, na Califórnia. Na mesma manhã que a polícia investigava o caso do casal, outro corpo foi encontrado poucos quilômetros de distância, em Sun Valley. Shinarang foi encontrado sem vida. A arma usada foi a mesma utilizada no casal Kennedy. Sua esposa e filho foram agredidos, mas deixados vivos. Poucos dias depois, em North Drake, na Califórnia, Richard entrou pela porta destrancada da casa do casal Chris e Virginia Peterson e atirou em ambos. Por sorte, nenhuma das balas atingiu órgãos vitais. Virginia gritou e Peterson teria saído da cama para perseguir Richard Ramirez, que estava fugindo. 2 noites depois do ataque fracassado em North Drake, Richard invadiu uma casa em Diamond Bar,
uma cidade no leste de Los Angeles. Mais uma vez, o marido perdeu a vida e Richard agrediu sexualmente a esposa. E ela ouviu Richard dizer: "Não olhe para mim", e disse para ela jurar para Satanás que não olharia para ele. 10 dias depois do ataque em Diamond Bar, agora em São Francisco, Richard invadiu a casa de Peter Pan, de 66 anos, e sua esposa Bárbara Pan. Peter foi baleado e a sua esposa Bárbara foi. E depois Richard tirou a vida dela e ele deixou símbolos satânicos desenhados na parede. A polícia de Glendale solicitou informações balísticas sobre os cartuchos encontrados na cena do crime. E foi confirmado que as balas encontradas foram as mesmas que estavam nos 2 ataques anteriores. Em 29 de maio de 1985, Mabel Bell, de 83 anos, e sua irmã Florence Lang, de 81, foram agredidas com um martelo. Pentagramas foram desenhados nos corpos das vítimas e nas paredes da cena do crime. As irmãs foram socorridas e Florence foi reanimada pelos médicos, mas Mabel não resistiu. Todo mundo de Los Angeles e das cidades próximas estavam completamente em pânico. Os jornais começaram a se referir a esse serial killer como The Night Stalker, ou Perseguidor da Noite. Na noite de 30 de maio de 1985, Carol Cayley, de 41 anos, acordou com uma lanterna em seu rosto. Era Richard. Ele a amarrou enquanto seu filho estava preso amarrado dentro do armário. Richard foi embora poupando a vida de Carol e de seu filho, que conseguiu se libertar e ligar para a polícia, descrevendo o agressor como um homem alto e de cabelos escuros. A violência, abusos e roubos continuaram nos meses seguintes em Los Angeles e nas cidades próximas. Mas finalmente um padrão foi notado. Quando Richard atacava um casal, ele primeiro tirava a vida do homem e depois da mulher e logo em seguida tirava a vida dela também. Um retrato falado foi divulgado pelas autoridades. A população estava tão assustada que compraram cães de guarda na tentativa de se proteger dos ataques. A população recebia orientações das autoridades para aumentar a iluminação dentro de casa durante a noite. O número de vendas de armas de fogo aumentou drasticamente em agosto de 1985. Ninguém queria ser a próxima vítima. Em 8 de agosto, Richard tirou a vida de Elvis com um tiro e abusou de sua esposa Sakina na casa do casal. Depois desse ataque, Richard resolveu sair de Los Angeles e iniciar sua onda de crimes em São Francisco. Por conta dos pentagramas deixados nas paredes dos crimes, essa assinatura chamou a atenção das autoridades de São Francisco, que durante uma coletiva de imprensa divulgaram todas as informações possíveis do suspeito. Isso fez com que Richard retornasse para Los Angeles, mas antes disso ele jogou seu par de tênis da marca Avia, que havia deixado pegadas na cena do crime. O par de tênis foram jogados na ponte da Golden Gate, na Baía de São Francisco. Em agosto de 1985, Richard invadiu a casa de Bill Keynes e de sua namorada. Richard atirou 3 vezes na cabeça de Bill enquanto ele dormia, e milagrosamente Bill sobreviveu, mas ficou com sequelas graves. Depois do ataque, Richard fugiu de carro. Um vizinho de Bill, um garoto de apenas 13 anos, chamado James Romero, achou estranho um carro rondando o bairro na noite do crime. Ele anotou a placa e seus pais ligaram para a polícia. A polícia verificou o carro. Era um Toyota 1976, de cor laranja, que tinha sido roubado. Após 2 dias, o carro foi localizado. Depois de várias perícias no veículo, foi encontrada uma impressão digital no espelho retrovisor. A impressão digital foi identificada e pertencia a Ricardo Lívia Munhoz Ramírez, mais conhecido como Richard Ramírez. Em um momento depois, foi verificado que a impressão digital era compatível com as deixadas nas diversas cenas de crimes do Perseguidor da Noite. Em 31 de agosto de 1985, a foto de Richard estava estampada em todas as capas de jornais e na TV. Richard não sabia que seu nome e sua imagem estavam sendo divulgados, porque ele estava no Arizona visitando um parente. Um funcionário de uma empresa de ônibus procurou a polícia e disse que Richard tinha viajado, mas tinha comprado uma passagem de volta. A polícia ficou aguardando o retorno de Richard. Assim que ele chegou, Richard viu suas fotos nos jornais e uma funcionária de uma loja gritou dizendo que era ele. Todo mundo que estava ali percebeu e Richard notou que todos sabiam, então ele decidiu fugir.
Ele correu por 3 quilômetros ao leste de Los Angeles, enquanto mais de 40 viaturas da polícia estavam fazendo a varredura na região. Richard tentou roubar o carro de uma moradora da região, Angelina de la Torre, mas ela se recusou e o seu marido percebeu o que estava acontecendo e foi atrás dele. Os vizinhos perceberam o que estava acontecendo e correram atrás de Richard e começaram a bater nele. Já imobilizados, chamaram a polícia e finalmente ele foi preso. No final daquele verão, pelo menos 13 pessoas haviam sido assassinadas, além do número de sequestros, abusos e roubos. Em alguns casos, 2 ou 3 ataques ocorreram em uma única noite. Em 1985, pelo menos 3 crianças foram sequestradas por ele e agredidas e depois abandonadas. Uma delas, Anastasia Smironas, de 6 anos, forneceu à polícia uma descrição bastante precisa de seu sequestrador, mas levaria meses até que a polícia conectasse os sequestros de crianças com os outros crimes. E eu preciso destacar para vocês os detetives que foram essenciais no caso do Richard Ramirez, que foi por causa deles que a população conseguiu identificar quem era o criminoso por trás daqueles ataques. Os detetives Gil Carrilho e Frank Salerno. Foi o detetive Carrilho que percebeu as semelhanças entre a descrição das crianças sobreviventes e a que Maria Hernandes deu. Ele até relatou no documentário da Netflix de 2021, Night Stalker, a caçada a um assassino em série, que ele pensou que talvez todos esses crimes tivessem sido cometidos por um único homem. Tanto Maria quanto as crianças sequestradas descreveram seu agressor como alto, com dentes manchados, com um odor forte e uma jaqueta estilo Members Only. Então Carrilho levou suas suspeitas aos seus colegas detetives. Carrilho levou sua intuição a seu mentor e colega detetive Frank Salerno. Salerno afirmou ser inédito um criminoso ter vítimas de perfis tão diferentes, como homens, mulheres e crianças. Mas depois de confirmar que o tênis usado por Richard e a arma de calibre 22 eram os mesmos nas cenas dos crimes, Carrillo e Salerno não tiveram dúvidas que eram o mesmo criminoso. E um detalhe é que na época de alguns de seus crimes, entre 1984 e 1985, Richard ficou hospedado no 14º andar do Hotel Cecil. Foi um hotel que ficou conhecido por acontecer coisas bizarras lá dentro e que serial killers passavam por lá. Richard pagava cerca de $14 por noite para dormir no hotel. Pelo que se sabe, ele nunca levou nenhuma vítima para esse hotel, nem matou nenhuma lá. Ele usava o hotel mais como uma forma de se esconder depois de seus crimes. Após sua prisão, Richard Ramirez invocou seu direito ao silêncio durante seu julgamento. Não demonstrou em nenhum momento arrependimento pelos crimes cometidos. O julgamento de Richard começou em 1988 e foi um dos mais longos, caros e bizarros da história americana. Ele transformou o tribunal em um verdadeiro circo. Ele entrava rindo, fazia o sinal da mão chifrada para as câmeras de TV e gritava "Hey Satan". Em um dos dias mais marcantes, ele mostrou a palma da mão com um pentagrama desenhado com caneta e disse aos jornalistas: "Vejo vocês na Disneylândia". Quando tinha exibição de fotos das vítimas, ele gargalhava e ofendia das pessoas que estavam ali presentes. Ramirez rejeitou uma série de defensores públicos e aceitou ser defendido por 2 advogados inexperientes. Enquanto isso, várias mulheres jovens iam para o tribunal vestidas de preto só para flertar com Richard. Elas eram fãs dele. Bizarro, né? Em 20 de setembro de 1989, após a declaração de 165 testemunhas, Richard foi declarado culpado de 3 assassinatos, 5 tentativas e 11 abusos. E em 7 de novembro de 1989, ele foi sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás. Ele recebia milhares de cartas de amor na prisão todas as semanas, de suas fãs. E uma dessas fãs era uma editora de revistas chamada Doreen Lyon. Ela se apaixonou por ele após ver sua foto na TV. Ela enviou mais de 75 cartas antes de conseguir uma visita cara a cara. Eles começaram a namorar na prisão. Acredite ou não, eles se casaram oficialmente dentro da prisão de San Quentin em 1996. Ela comprou uma aliança de prata para ele e declarava em entrevistas que Richard era a pessoa mais doce,
gentil e incompreendida do mundo. Chocante isso, né, gente? Apesar de ter sido condenado à pena de morte, Richard nunca foi executado. O sistema de apelações do estado da Califórnia é extremamente lento e burocrático. Ele passou mais de 23 anos no corredor da morte de San Quentin, vendo outros presos irem e virem. Com o passar do tempo, a sua esposa Irfan Doren acabou se afastando dele. A separação definitiva foi por volta de 2009. Foi nesse ano que a tecnologia de DNA avançou e provou que ele tinha tirado a vida da pequena Mei Ling, de 9 anos, lá em 1984. Diante da prova clara que Richard atacava crianças, Dorian o abandonou e parou de responder suas cartas. E ela nunca mais pisou na prisão. Ele estava completamente sozinho agora. Em 7 de junho de 2013, aos 53 anos, a jornada de Richard chegou ao fim. Ele não morreu por causa da sentença do juiz ou uma execução do Estado. Ele faleceu no Hospital Geral de Marine, em Green Bay, na Califórnia, devido a complicações de um linfoma de células B, que foi severamente agravado devido a problemas crônicos no fígado, causados pelos anos de abuso de drogas pesadas na juventude. Gente, bizarro, né? Como ele passou tanto tempo no corredor da morte e acabou morrendo por causas naturais. Na temporada de American Horror Story, em 1984, você viu o ator Zack Villa interpretar o Richard Ramirez. Ele atua como um dos antagonistas e ele ataca o acampamento Redwood, faz um pacto com Satanás e tenta caçar os protagonistas durante todo o verão de 1984. A série traz muitos elementos estéticos reais, como o figurino todo preto, o vício em substâncias e a devoção fanática ao ocultismo. Na série, ele é recrutado por Montana para cometer crimes. E esse pacto sobrenatural que ele tem com o demônio faz com que ele ressuscite toda vez que ele morre. Na vida real, obviamente, não existia mágica. O pacto dele era puramente psicológico. A série acertou na personalidade dele e na forma como ele usava o medo da mídia para se promover na TV. E você pode perceber isso em algumas entrevistas que ele deu na época. Aqui no YouTube tem, se vocês procurarem, vocês acham. Entrevistas dele falando da infância dele, dos vícios. Se vocês procurarem, vão achar, porque tem bastante coisa. E, gente, dá pra perceber que ele amava a atenção que a mídia dava pra ele. Eu acho legal vocês darem uma olhada nessas entrevistas da época, porque tem bastante informação também. Mas aí, vocês sabiam disso? Eu fiz esse vídeo bem completinho pra vocês sobre esse caso. Então deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam, que eu quero saber.